Bom dia. Nós já vimos, né, vários assuntos a respeito das cidades e hoje a gente vai ver um pouquinho a respeito de hierarquia urbana, né? O que é hierarquia? Hierarquia é a posição que a gente ocupa, tá? Então, a hierarquia, por exemplo, numa empresa. Numa empresa a hierarquia vai o quê? Do cargo maior lá, né, que é o presidente da empresa, e aí vai o gerente, vai descendo, né? Então tem uma hierarquia, né? São colocações. Então, nas cidades também tem uma hierarquia. Nem todas as cidades têm, vocês viram que elas não têm as mesmas funções, né? E elas também não têm a mesma importância, digamos assim, comercial, né? Representatividade dentro do estado, dentro do país. Então, a gente pode ler aqui e perceber o seguinte: eu vou fazer a leitura porque tem gente que não está lendo, né? Então, eu vou ler um pouquinho para a gente depois. Então, aqui, ó. As cidades elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de habitantes, mas tem outros fatores que podem ser considerados. Lembra lá, né, que com relação à quantidade de habitantes, ela pode ser considerada lá uma grande, média, né, e tal. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, tá, gente? Isso aqui é importante vocês gravarem e saber o que é IBGE. Ele estabeleceu 5 níveis de hierarquia entre as cidades, tá? Então, vão lá ver essas hierarquias que ele determinou. O mais alto é representado pelas metrópoles, são os principais centros urbanos do país. Tá? Então a gente tem 12 metrópoles, que eu não vou ficar lendo o nome aqui agora para vocês façam a leitura. Então são 12 metrópoles que a gente tem, que são centros urbanos. Né? E, por exemplo, a gente tem a imagem aqui de Porto Alegre, que ela é a principal capital da região sul. Né? Então ela é considerada uma metrópole. Já as capitais regionais, elas são centros urbanos muito importantes. Então, outro nível de classificação, as capitais regionais. Né? Elas têm muita influência sobre as cidades vizinhas, mesmo elas sendo menores do que as metrópoles. Então, a gente tem 70 capitais regionais aqui no nosso país. Isso de acordo com a classificação do IBGE, tá? Então, Campo Grande é uma delas. Né? Tem uma imagem de Campo Grande aqui, que é a capital de Mato Grosso do Sul. É importante a gente saber essas siglas também, tá? Na sequência, nós vamos ver que o terceiro nível de hierarquia é os centros subregionais, tá? Eles têm uma influência menor do que as capitais regionais. Então, essa divisão é sempre assim, né? Metrópole, aí vieram as capitais regionais, aí agora vem o quê? Os centros subregionais e aí vai descendo. Hierarquia é isso, ocupando o posto um logo abaixo do outro. Né? Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, é um exemplo. Também nós temos os centros de zona, que são 556 cidades que têm um menor porte, mas que elas também têm influência, só que elas têm influência só naquela área onde elas estão. Tá? Então tem um exemplo aqui de Caxambu, em Minas Gerais. O último nível é o chamado de centro local, que a maior parte dos municípios brasileiros se encaixam nisso aí. Né? Um centro local. Tá? Eles são municípios com no máximo 10 mil habitantes. Então, é o nosso caso, por exemplo, nós nos encaixamos aí. Né? Nós não chegamos nem perto desses 10 mil. E a gente tem uma influência só ali, naquele local. Tá? A gente não exerce influência sobre outros municípios, não tem outras importâncias com relação ao município. Então, essas divisões não é que você tenha que gravar, tá? Mas você tem que saber que elas existem, né? E que os municípios são divididos de acordo com o grau de influência que eles exercem. Voltem depois, façam uma leitura calma, tá? Porque aqui eu não posso ficar lendo calmamente, senão vocês não assistem, né? Porque reclamam que o tempo tá muito. Então, a atividade vai vir o seguinte: vocês vão observar, ler a legenda e em seguida responder a questão. Quando pede para observar uma foto, você tem que ver o que está escrito embaixo, tá? Para você saber de onde que é, em que ano que foi tirado, né? E outras informações. Então, agora a primeira. Quais são as mudanças que ocorreram em Palmas de 1996 até 2017, que é o ano que foram tiradas as fotos aqui, ó. Então, vocês vão observar dessa imagem daqui para essa imagem daqui, o que foi que aconteceu? Né? Ela aumentou o tipo de construção, você pode observar que aqui tinha muito menos construções, né? Então todos os tipos de construções possíveis foram colocados aí, aumentaram, né? Prédios, casas, e além disso também a gente observa que foi colocados mais árvores nela aqui, né? Tem muito mais árvores, tá? E construído vários prédios grandes aqui também, e você observa aqui, ó, que dá pra gente perceber a presença de terra, né? E aqui, ó, nessas regiões aqui, e aí a gente já observa a presença do asfalto, né? São algumas mudanças que ocorreram.
Palmas é uma das cidades planejadas, né? Cidade planejada é o quê? Contratou-se um arquiteto, né, que planejou uma cidade, como que ela seria construída, onde que ficaria o centro, onde ficaria uma parte de lojas, o centro comercial, onde é que ia ficar a parte que era só de moradias. Então essa que é uma cidade planejada. Aí pergunta pra gente o seguinte: quais são os elementos que indicam que Palmas é uma cidade planejada? Então quando a gente observar a imagem lá em cima, a gente vai observar o seguinte: o que mostra que essa cidade daqui foi planejada? Né? Vocês podem observar que daqui para cá, ó, ela seguiu o mesmo padrão, ela não saiu modificando. Né? Onde tinha construções maiores, foram permanecendo construções maiores. Então, o que é? O que a gente observa aí? Que diz para a gente que a paisagem, né, que é uma cidade que foi planejada. A gente observa que, né, a forma de distribuição, tá, das construções, ela é muito semelhante aqui e aqui, né? Então planejou-se isso. Não é aquela cidade que foi surgindo, um constrói aqui, outro constrói ali e aí a coisa vai caminhando, né? Então, para quem, né, tiver dificuldade aí de registrar na hora, né, a gente pode registrar o que aqui com relação a isso? A ordem, né, das construções é uma das coisas que mostra pra gente que foi uma cidade planejada, tá? O que é? A semelhança que a gente tem, né, entre os quarteirões. Entre os quarteirões, né? Então, essa semelhança que a gente tem aí, ela mostra pra gente também que é planejada, né? Pensou-se em como fazer a cidade, o que não aconteceu com a gente aqui em Nova União, por exemplo, né? As vias de circulação, o que é via de circulação? A rua, né? Então, as vias de circulação, as ruas, tá? Então, isso mostra pra gente que ela é uma cidade planejada. Isso dentre outros elementos aí, mas a gente não vai se alongar, tá? Assim que terminou, dá uma leitura aqui, ó. Aqui vai fazer o quê? Resumir o que a gente viu nesse capítulo, correto? Então, terminando, terminou a atividade, terminou a leitura, me encaminha, por favor, tá bom? Um abraço, tchau.